a torcida vai entrar. Então, a qualquer momento eu volto a te chamar, mas agora é com você. Obrigado, Jodara. A gente volta a falar daqui a pouco, então. 8 horas, atenção pessoal do interior, vocês ficam agora com as notícias locais. A gente se vê logo mais no Bom Dia Brasil, às 8h30 da manhã. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Sunset, sempre com você. Bom dia diário. Oferecimento Ninja Multimarcas e Unipiaget, agora Centro Universitário. Olá, muito bom dia para você que está aqui com a gente na primeira segunda-feira do ano, dia 2 de janeiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Mais uma vez um incêndio de grandes proporções preocupa os moradores de Suzano. Dessa vez o fogo foi em um supermercado no centro da cidade. Felizmente, ninguém se feriu. Logo pela manhã, os clientes que chegavam eram orientados a retornar. No interior da loja, movimentação apenas de funcionários, organizando o que sobrou. Da entrada principal era possível ver a fumaça que saía do galpão atingido pelo fogo. Vídeos enviados por um telespectador que passava na hora do incêndio mostram o momento em que o fogo consumia o galpão. Era possível ouvir o barulho das chamas, seguido de pequenas explosões. Nossa equipe de reportagem teve acesso à parte de trás do estabelecimento, onde Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalhavam em conjunto para acessar o interior do galpão, de onde ainda saía muita fumaça. Segundo informações de vizinhos e funcionários do supermercado, o incêndio teria começado por volta da 1h da madrugada. Os bombeiros chegaram aqui por volta das 2h. Já é quase perto das 10 da manhã e os homens do Corpo de Bombeiros continuam tendo bastante trabalho para apagar o incêndio, que é no depósito de mercadorias aqui do supermercado. Agora eles tentam ali ter acesso à parte interna usando uma retroescavadeira para chegar mais perto do fogo que ainda consome grande parte do depósito. A máquina era utilizada principalmente para romper a estrutura do galpão, retirando ferragens e derrubando as paredes. Em poucos instantes, apareceram as chamas que ainda se alastravam pelo galpão. Dá muito trabalho porque a gente está evitando de passar para o lado da loja, que seria uma parte muito perigosa e trabalhosa. Você tem que ter muito material inflamável lá dentro, material combustível. Segundo o capitão, ninguém ficou ferido, mas alguns imóveis vizinhos foram interditados. Nós temos uma residência na parte lateral e mais uma outra edificação que não está sendo habitada, que a gente está tentando preservar ao máximo, né? O fogo a gente não deixou atingir, mas ainda corre o risco de colapso das paredes laterais atingir essas residências, mas elas já estão desocupadas, né? Estão vazias, então sem risco para a vida não há nenhum. Ricardo é dono de um lava-rápido que fica de muro colado com o prédio que pegou fogo. Quando eu cheguei, o telhado já estava quebrado, tinha carro ali embaixo assim, de cliente, né? Aí a Defesa Civil, não pode. Mas a gente fez alguma coisa para poder tirar os carros, alguns itens que a gente precisa trabalhar e tal. Não sei nem quando a gente vai voltar depois disso, né? Aí quando eu entrei lá dentro, tudo quebrado, parte do escritório ali, tudo quebrado, caído. Esse taxista que faz ponto há 2 anos aqui lamenta o que aconteceu. Segundo ele, a suspeita é que fogos de artifício na virada do ano provocaram um incêndio. Embaixo da calha do telhado, né? E foi diretamente no galpão do depósito. Aí o fogo se alastrou. Aí se alastrou. A suspeita de fogos de artifício? Então, a gente não sabe, né? Não tem como a gente precisar agora nesse momento, realmente precisar a perícia chegar a verificar, mas realmente nessa época de ano festivo, final de ano, a gente tem essa problemática de fogos. Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que estava dando apoio ao Corpo de Bombeiros desde o começo do incêndio, que atingiu o depósito do supermercado, com equipes da Defesa Civil, Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. O fogo foi extinto por volta das 2h da tarde de ontem, mesmo horário que o trânsito foi liberado. Gente trabalhando e gente passeando. Milhares de veículos passaram pela Mogi Bertioga nesse fim de ano e teve gente que deixou para subir a serra hoje.
Vamos para lá ao vivo com a Juliana Tourinho. Juliana, trânsito tranquilo por aí nesse momento, hein? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Miri. Para você que fica com a gente aqui no Bom Dia Diário, estamos na estrada Mogi Bertioga, que dá acesso ao litoral paulista, bem ao lado da Polícia Rodoviária, para mostrar para você de casa a movimentação. É isso mesmo como você está vendo aí no telão, viu, Miri? O tráfego de veículos aqui é tranquilo, sem pontos de retenção. Mas na subida da serra a situação está ficando complicada, viu? Já tem trânsito por lá e o tempo de espera é de quase 2 horas. É a galera voltando aí da praia depois das comemorações de fim de ano. Agora, gente, uma coisa é certa, todo ano é assim, a gente sabe disso, então não tem jeito. Paciência no trânsito, certo? Fazer esse combinado aqui agora. Nada de fazer ultrapassagem proibida, vamos usar o cinto de segurança, deixar nossa criança na cadeirinha, manter a velocidade certa na via e evitar acidentes. O tempo passa, coloca uma musiquinha legal no carro, vai conversando com a galera, que já já você chega ao seu destino. Afinal de contas, é a nossa vida e da nossa família que está em jogo. Hoje é o primeiro dia útil aí de 2023. Vamos trabalhar, minha gente, porque a luta continua. De acordo com o Departamento de Estrada de Rodagem, o DER, mais de 1 milhão de veículos devem passar por aqui. E eu estava conversando agora aqui também com um policial. Ele me disse que no momento não tem acidente na via. Isso é o mais importante. Foi sim um fim de semana tranquilo, mas mais tarde tem blitz aí de alcoolemia, viu? São as estratégias utilizadas aí pela Polícia Rodoviária para evitar acidentes. Então, mantenha seu destino tranquilamente, saia da praia, não consuma bebida alcoólica e evite sim acidentes aqui na via. A gente vai ficando por aqui, mas ontem, olha só que interessante, Miri, nós fomos às ruas no primeiro domingo aí do ano, escutar o que as pessoas estão querendo, o que é que elas pensam aí para 2023. Foram relatos muito bacanas que a gente escutou, tem gente aí querendo se reconectar, tem gente querendo aí se desligar de tudo, tem gente celebrando a vida e é muito importante que você veja essa matéria especial que a gente fez. Veja aí. Um lugar repleto de natureza com um silêncio acolhedor. É assim o Pico do Urubu em Mogi das Cruzes. Dá para vir aqui de carro ou a pé, depende do seu objetivo. Se for superação, pode chamar o Maurício para ir de bicicleta com você. É uma sensação que ainda eu não consigo explicar essa sensação, mas é uma coisa que me sinto muito bem, entendeu? Sempre quando eu pego ou caminhando ou é bicicleta, qualquer atividade que eu faço assim que tem a natureza em volta de mim assim, é uma coisa que me sinto muito bem. Ele é vidreiro. A gente sabe que todo cuidado é pouco nesse tipo de produção. Qualquer descuido pode quebrar. Mas na vida pessoal, ele prova que de frágil não tem nada. Eu caí de moto e, mano, minha vida mudou a partir desse acidente. Eu queria começar o ano assim, entendeu? Meu primeiro dia do ano, essa suadeira, esse cansaço aí, entendeu? Pra seguir essa vida louca daqui pra frente aí. O mirante estava bem movimentado. É tanto verde ao redor que acalma nossa mente. Sueli trabalha com rede elétrica e vem aqui para se desligar de tudo. Quando a gente sobe aqui no Pico do Urubu, a sensação que eu tenho é de liberdade, uma conexão muito, muito grande com a natureza, com o universo. Aqui eu, de fato, me conecto. Eu tenho recordações muito importantes desse lugar. E hoje, eu estou aqui hoje, no dia 1º, iniciando o meu ano com essa energia toda que esse lugar tem para mim, é mágico. Esse é mesmo o momento de desacelerar e se conectar com boas energias. Marta é da capital paulista. Representa a natureza, né? É um descanso para a cabeça da gente, né? Para a nossa alma, né? Porque é um tempo novo para a gente, para conhecer, né? E é isso. Para mim, maravilhoso. Para chegar no Pico do Urubu, tem que subir uma ladeira de cerca de 4 quilômetros. É uma caminhada pesada, mas acredite, viu? No final, todo o esforço é recompensado com esta vista privilegiada da nossa linda Mogi das Cruzes. Olhando de cima, a visão é ainda mais incrível. Somos um pedacinho no meio da vegetação. No Mirante de Guararema, a vista também é deslumbrante. Nesse primeiro dia do ano, as pessoas querem estar com a família. Só tenho a dizer, assim, gratidão.
Muita gratidão por tudo, porque é difícil mesmo, como você falou. A necessidade da gente, no primeiro ano de 2023, ter essa necessidade de agradecer. A expectativa é que 2023 seja o ano de aprender e ensinar as próximas gerações a ver a vida com mais cores e amor. Para ela a gente está criando memórias para ela. Que delícia, que a gente consiga cuidar da nossa mente o ano todo. 8h10, depois do intervalo, vamos falar das novas regras da aposentadoria e a previsão do tempo para esse comecinho de ano. Neste momento, o céu está ainda um pouco nublado, mas a gente já vê uns raios solares. O BDD volta já. Tchau, tchau. BDD de volta para falar de aposentadoria. A partir desse ano tem alteração nas regras da Previdência. Um especialista explicou para a gente as principais mudanças. Essas regras de transição que assim, todos os anos a Previdência tem algumas alterações nas regras de aposentadoria. Nesse ano de 2023 que entra, terá algumas alterações que são as seguintes. A primeira delas é para a mulher que vai se aposentar por idade. A mulher ela vai precisar, a partir de 2023, ter 62 anos de idade. Isso veio com a reforma da Previdência que veio em 2019, que trouxe várias alterações. Então, uma delas é a aposentadoria por idade da mulher, que vai precisar ter 62 anos a partir de 1º de janeiro de 2023. O homem continua com a idade de 65. Outra regra que vai mudar a partir de 1º de janeiro são para as aposentadorias por tempo de contribuição, que são as regras por pontos. Em 2019, foi criada uma regra de transição que determinou o aumento de 1 ponto por ano. O que seria isso? Em 2022, o homem se aposentaria com 99 pontos. O que esses pontos? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Para quem vai aposentar por tempo de contribuição, necessariamente o homem tem que ter 35 anos de contribuição. Sempre tem que ter 35 anos de contribuição. E a mulher, 30 anos de contribuição. Essa questão dos pontos vai aumentando 1 ponto. Então, vai somar, por exemplo, da mulher, 30 anos de contribuição mais 60 anos de idade para 2023. E aí, somando 30 anos de contribuição mais 60 anos de idade, vai dar 90 pontos. Já para o homem, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, somando 100 pontos. Aí se aposenta por tempo de contribuição. Orientações importantes, são muitas regras, muitos detalhes. É importante dar uma boa pesquisada para entender bem esse processo e as mudanças. Olha só, o sol deu as boas-vindas para o ano novo, brilhou forte ontem, apareceu hoje logo cedo, mas a influência de um corredor de umidade que vem da Amazônia deixa o tempo instável novamente essa semana. Um ciclone extratropical derruba um pouco as temperaturas nos próximos dias, isso em pleno verão. E agora a gente vai ao vivo lá para a rodovia Mogi Bertioga. Agora há pouco a gente falou com a Juliana Tourinho, o trânsito flui bem por lá. Lembrando que janeiro, mês de férias, a gente vê muita gente subindo a serra, a gente que passou os últimos dias no litoral, que curtiu a virada na praia, mas tem também motoristas descendo a serra para aproveitar aí o mês de janeiro na praia. O José Antônio de Assis, nosso repórter cinematográfico, está mostrando agora o céu para a gente. Tem sim algumas nuvens, mas o sol brilha forte e que cenário bonito, né? Esse contraste com o verde da natureza. Agora a gente troca de tela para ver como ficam as temperaturas para algumas cidades nessa segunda-feira. Dá só uma olhada então. Em Mogi das Cruzes e Suzano, as máximas batem na casa dos 30 graus. Biritiba, Mirim e Salesópolis um pouco mais quente, os termômetros chegam aos 31 graus. Santa Isabel, a cidade mais quente do Alto Tietê, registra máxima de 32 graus. A gente
vê ali que as mínimas variam entre 18 e 19 graus, ou seja, o tempo fica fresquinho, um pouco mais à noite. Tem chance de chuva sim, 9 milímetros. Vamos então para a próxima cidade, Ferraz de Vasconcelos. Por volta das 10 horas da manhã ainda faz 26 graus, só que à tarde, por volta das 4 horas, a temperatura sobe bastante, sobe para os 31 graus. E à noite cai novamente. Chance de chuva tem, a umidade do ar fica ali na casa dos 90%. E atenção para esse recado da Prefeitura de Poá. Abre hoje o prazo para a renovação de licenças aos feirantes do município. A solicitação deve ser feita até o dia 31 de janeiro, na sede do Departamento de Fiscalização, que fica na rua Deputado Cunha Bueno, número 411, das 9 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone 4634-8833. É isso aí, muitos compromissos para esse fim de ano. Para esse começo de ano, desculpa. 8 horas 17 minutos. Já traçou aí as suas metas para 2023? A gente fala sobre isso no próximo bloco. O BDD volta já. BDD de volta, ano novo, novos objetivos. E você costuma se planejar? Essa época é propícia para pensar nos sonhos e projetos futuros. E tem muita gente que não abre mão disso. O ano da Tânia nem começou, mas já está todo planejado. É no papel que há muito tempo ela costuma colocar as metas para o ano que está entrando. Sempre escrevia em caderno coisas que eu queria. Só que sempre acontecia assim, eu escrevia, o que eu quero para o próximo ano? Depois eu nem lembrava mais de ver aquilo, você entendeu? E hoje eu já faço diferente, né? Hoje eu já tenho mais carinho com os meus objetivos, com as metas, eu tenho mais compromisso com eles. Além de escrever, ela costuma namorar esses objetivos, como a casa e o carro dos sonhos. Todo dia eu olho para aquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, no próximo ano, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro, eu vou fazer workshops, eu vou aumentar o número de atendimentos, eu vou viajar, vou trocar de carro. Ok. Depois, não é só colocar isso na lista, eu tenho que ver assim, eu vou escrever um livro. Ok, o livro vai ter um projeto editorial, tudo bem. Eu vou trocar de carro. Que carro? Quanto está esse carro? Eu já fui lá, já olhei, já vi, gostei, sentei, vi. Começa a criar aquilo. Outra técnica que a terapeuta desenvolveu para tirar as metas do papel é dividir por áreas. As 3 áreas mais importantes da vida, ditas 3 mais importantes, é saúde, relacionamento e finanças. Então, eu preciso ter objetivos nessas 3 áreas. Primeiro, porque a saúde é a coisa mais importante. Se eu não tiver saúde, física, mental, espiritual, eu não vou ter condições de nada. Fora isso, os relacionamentos. Eu quero arrumar um namorado. Eu quero casar. Você quer casar? Então, começa a pensar no namorado, não fica pensando só no casamento. Começa a criar um namorado. E as finanças. De que maneira que eu quero viajar, que eu quero comprar um carro, trocar de casa, entendeu? Eu preciso organizar minhas finanças. E esse comportamento de fazer metas, planejamentos para o próximo ano tem movimentado aqui, as papelarias. Nessa que a gente está em Mogi das Cruzes, por exemplo, a venda de planners, que são esses cadernos assim decorados, e tem vários espaços para a gente ir preenchendo ao longo do ano, tem superado a venda das agendas tradicionais. O que tem na papelaria é o que sobrou de tudo que foi encomendado. O planejamento para dar conta da demanda é feito com bastante antecedência. A compra do planner e das agendas começa mais ou menos em junho, julho, agosto, começa o planejamento das compras do planner, agendas 2023. Sendo que eu comprei a mais, o planner desse ano foi assim, 1/3 a mais do ano passado, sendo que o que você viu é o que sobrou. Mais interessantes, a cada ano as empresas apostam em novidades.
Eles vêm em vários tamanhos e propostas diferentes. Ela vem toda colorida, toda bonitinha, então isso anima, né? Tanto os jovens quanto os adultos. Apesar do incentivo, tem gente que não liga muito para o papel, como a Andresa. Aí esse planejamento vai no celular mesmo. Mas o que não pode é deixar de sonhar coisas boas para um ano novinho que está chegando. A gente sempre procura se planejar. Eu já tenho o costume de fazer na planilha Excel todos os meus gastos. Então, assim, para o ano que vem a gente tem algumas metas, que é para reformar a casa, trocar o carro, né? Então a gente tem que diminuir um pouquinho onde a gente está gastando muito para sobrar dinheiro para fazer essas metas serem cumpridas, né? É isso aí, planejar, mas também correr atrás para que esses sonhos se realizem. E qual a melhor forma de fazer isso? Tem algum segredo? Convidamos o psicólogo Felipe Colombini para bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto. Felipe, é importante planejar, colocar tudo no papel ou isso depende aí de cada pessoa? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom, a questão da meta, ela precisa estar conectada com os valores da pessoa, né? A pessoa não precisa se sentir obrigada, pressionada, né? De fato, tem que ter um link natural, né? Fluido, para que essa pessoa ela se identifique também com as metas, né? Também não adianta só estabelecer essas metas no início do ano, né? Só por uma convenção social. De fato, a gente precisa ter um link com os valores, com os objetivos de vida, com a rede de suporte, né? Seja familiares, amigos. Não precisa ser algo, de fato, que a pessoa se sente numa autocobrança, né? Porque aí acaba sendo algo muito nocivo, né? Que a pessoa acaba se autocobrando, se julgando, né? E, de fato, não abraçando essa meta como deveria ser abraçada, né? Então, esse é o ponto. Eu achei bem interessante a última entrevistada da nossa reportagem, porque assim, ela tem metas, mas ela tem caminhos para alcançar essas metas. Exato. Ela falou em trocar de carro, em reformar a casa, mas ela falou em economizar também, porque a gente sabe que tudo isso exige investimento. É importante que as suas metas, até certo ponto, tenha clareza também no planejamento? Isso, elas precisam ser, assim, atingíveis, factíveis, né? A gente não precisa estabelecer metas abstratas, né? Porque, de fato, isso vai atrapalhar, né? Então, as metas elas precisam ser claras, elas precisam ser descritas por meio de ações, de verbos. A gente precisa pensar o tempo, né? Não adianta estabelecer uma meta super a longo prazo, anual. A gente precisa pensar em metas diárias, metas semanais, metas mais curtas, para que a pessoa ela vá revisitando essa meta, né? Ela vai visualizando, ela vai pensando nessa meta e muitas vezes consiga flexibilizar, refinar, modelar a partir do feedback que ela vai tendo no dia a dia. Então é importante essas metas sejam curtas também. Então o tempo é importante para que a pessoa também estabeleça recompensas para ela mesma, para que ela se sinta engajada, né? Porque é comum nas metas ter altos e baixos, né? Então, um ponto importante também das metas é você ter uma regulação emocional, para você lidar com as alegrias, mas também saber lidar com as frustrações, revisitar essas metas e torná-las mais claras para quem quer cumprir essas metas, que são as pessoas que elas estão se estabelecendo para elas mesmas, né? Então, esse é um ponto bem importante. Você tocou num ponto, eu acho que a gente precisa destacar. Às vezes, os planos, eles mudam no decorrer do ano. É importante estar preparado também para essas mudanças, para que isso não tenha um impacto emocional muito grande? Exato. Exato. Um ponto importante da meta é também a flexibilidade, né? Não adianta você estabelecer uma meta inflexível, né? Porque as coisas mudam, né? O dia a dia, os meses, né? As semanas, elas vão mudando. E é importante também a gente sempre estar revisitando essas metas, para a gente poder flexibilizar, para a gente dar reset em algumas metas, estabelecer novas, não ter uma obrigação só de você estabelecer uma super meta anual, né? O ponto importante é você seguir seus valores, é você traçar um caminho que você se sinta confortável e que você vai revisitando essas metas e vai curtindo também essas metas. Também não adianta ser uma meta inflexível que só vai trazer frustração ou que só vai trazer pressão a mais, né, na rotina. É importante a gente poder revisitar essas metas e flexibilizar. A palavra flexibilização ela é importante, tanto na hora de a gente estabelecer essas metas, quanto na hora de segui-las, né, no dia a dia. Com certeza é importante a flexibilização. Sensacional. O passo a passo, cada conquista ao longo do ano deve ser comemorado, celebrado, recompensado de certa forma? Com certeza, com certeza. A gente precisa revisitar essas metas e a gente se recompensar, né, no dia,
na semana, né? Seja uma oportunidade, seja algum material, né? Seja assistir uma série, seja ler um livro, seja conversar com alguém que você não conversa há muito tempo. Esses pequenos manejos de recompensa, ela é importante, porque dá um gás a mais para você. Se você só comemorar ela no fim, né? Se for uma meta anual e só você vai comemorar ela só no final, de fato traz muita frustração. E é muito comum você desistir, né? Porque o tempo ele vai passando e essa meta fica cada vez mais longa. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no BDD. Muito que bate-papo obrigado. Gostoso, né? A gente ter metas, mas a gente também não se cobrar tanto e estar Exato. aberta aí às mudanças. Bom dia, feliz ano novo para Obrigado. você. Para você também. Bom dia a todos aí. Acabou o BDD de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias da região, 15 para o meio-dia no Diário TV. E se quiser rever as nossas reportagens, é só passar lá no Globoplay. Nós encerramos com imagens ao vivo do distrito de Jundiapeba. Dá só uma olhada, algumas nuvens no céu, mas a gente já consegue ver o azul. E agora você fica com Bom Dia Brasil, a cobertura do velório do rei do futebol Pelé. Até mais. Bom Dia Diário. Oferecimento Ninja Multimarcas e Unipiaget, agora Centro Universitário.